Imagine que você está deitado, em calma, deixando sua respiração ficar lenta e constante. Esta noite, vamos nos deixar levar por uma pergunta que, embora pareça simples, abre uma porta imensa para a maravilha. Onde termina o espaço? Pode soar como curiosidade infantil, como algo que alguém pergunta olhando para o céu pela primeira vez. Mas, na verdade, é uma das perguntas mais profundas e desconcertantes que existem. Você não precisa fazer nada. Não é preciso memorizar, nem pensar em cada detalhe. Apenas se deixe levar. Como se você submergisse em uma corrente suave, flutuando sem esforço enquanto a noite avança. Estamos prestes a explorar algo tão grande, tão vasto, que nossas preocupações cotidianas se tornam diminutas em comparação. Talvez você até sinta que o que parecia importante há algumas horas, agora mal pesa. Essa é uma das belezas do universo. Ele nos coloca em perspectiva. Para começar a entender o que é isso que chamamos de espaço, pensemos por um momento no que costumamos imaginar quando olhamos para cima. Um fundo escuro, quase vazio, salpicado de luzes distantes. O nada. Um grande vazio onde flutuam as estrelas, giram os planetas e, às vezes, ao que parece, se perdem as meias. Mas essa ideia está equivocada. O espaço, longe de estar vazio, está cheio de atividade. É dinâmico, inquieto, mesmo quando parece absolutamente imóvel. Durante séculos, a humanidade pensou no espaço como um cenário, um lugar imutável onde as coisas aconteciam, como um palco de teatro sobre o qual os atores se moviam, sem que esse palco mudasse jamais. Essa visão se consolidou com Isaac Newton, que pensava que o espaço e o tempo eram absolutos, invariáveis, um sistema de coordenadas fixo, onde tudo se desenvolvia. Segundo sua ideia, o tempo avançava igual para todos, e o espaço simplesmente estava lá. Mas depois chegou Albert Einstein. Com seu cabelo despenteado e um olhar que parecia ver além do visível, propôs algo completamente distinto. Segundo ele, o espaço não era um fundo passivo. Era uma espécie de tecido, como um lençol flexível, que se curva, se estica e se deforma dependendo da massa e da energia que contém. Junto com o tempo, forma uma entidade única, o espaço-tempo. Para imaginar isso, pense em uma cama elástica. Se você colocar uma bola pesada no centro, o tecido afunda. E se você rolar uma bolinha de gude por perto, ela não seguirá uma linha reta, mas sim contornará essa curva. É assim que a gravidade funciona no universo, segundo Einstein. Não é que a Terra nos atraia como um ímã. É que sua massa deforma o espaço-tempo ao seu redor. E nós, sem querer, rolamos em direção a essa curvatura. Mas, mesmo nos lugares mais solitários do cosmos, entre as estrelas mais distantes, quando parece que não há nada, o espaço continua ativo. Não está vazio. Em escalas diminutas, menores que qualquer partícula, há uma agitação constante. Os físicos a chamam de energia do vácuo. É como se, na aparência, tudo estivesse separado. Mas se olhássemos com um microscópio infinitamente poderoso, veríamos que o espaço vibra, flutua, gera e destrói pequenas partículas em instantes brevíssimos. É como a superfície de um lago em calma. Ao longe, parece lisa, mas se você se aproximar, verá pequenos redemoinhos, ondas, uma ou outra bolha. Isso ocorre no espaço vazio. Partículas virtuais aparecem e desaparecem constantemente. Não podemos vê-las diretamente, mas sim notar seus efeitos. Por exemplo, em como os elétrons se comportam perto do núcleo de um átomo, ou na expansão acelerada do universo, causada em parte por esta energia escura. Portanto, não. O espaço não é simplesmente a ausência de coisas. É uma estrutura viva. Tem energia, tem temperatura. Pode se esticar, encolher, dobrar.
Mesmo entre galáxias distantes, o espaço não está totalmente a 0 graus. Está apenas um pouco acima do zero absoluto, aquecido suavemente pela luz residual do Big Bang. E tudo isso nos leva a uma ideia ainda mais estranha. O espaço pode se expandir. Não é que as coisas se afastem umas das outras por se moverem, mas sim que o próprio espaço entre elas está se esticando. Não há uma borda de onde o universo infla como um balão, nem um centro do qual tudo emana. É o espaço inteiro que aumenta, como se cada ponto se afastasse dos demais, não por se mover, mas porque o mapa inteiro se amplia sob seus pés. E ainda assim, no meio de tanta atividade, tanto movimento invisível, há algo sereno. Porque mesmo no canto mais escuro e silencioso do universo, há um sussurro, uma vibração tênue que nos lembra que o cosmos nunca está totalmente quieto. Que mesmo quando parece não fazer nada, está fazendo algo. Pare aqui um momento. Respire. Sinta como os ombros relaxam, como a mente desliza suavemente para esse lugar, onde as perguntas são grandes e as pressas pequenas. E lembre-se, tudo isso não é apenas ciência. É também um convite a olhar além do dia a dia. A ver que, mesmo na vastidão insondável do espaço, há beleza, movimento e talvez um pouco de consolo. Agora imagine que você está no alto de uma colina, sob um céu noturno perfeitamente limpo. Você olha para cima e sente que o universo se estende sem fim em todas as direções. Dá a impressão de ser eterno. Mas, e se eu dissesse que há um limite? Não porque o universo termine, mas porque simplesmente não recebemos a luz que provém de mais além. A isso chamamos de o universo observável. É como uma bolha, um campo de visão esférico, que define até onde a luz nos alcançou desde que tudo começou. Não significa que não haja nada mais além. Só quer dizer que, por agora, não temos notícias dessas regiões. Estão lá, talvez vibrando com estrelas, talvez completamente distintas. Mas sua luz ainda não chegou. E como a luz tem uma velocidade finita, isso impõe um limite. O horizonte cósmico. Ora, você poderia pensar que a borda desta bolha está a uns 13.800 milhões de anos-luz, que é a idade do universo. Mas o universo tem se expandido desde então. Assim, na verdade, essa bolha mede mais do que o triplo, uns 46.500 milhões de anos-luz de raio. O que significa que nosso universo observável tem uns 93 bilhões de anos-luz de largura. Embora sua idade seja muito menor, o espaço tem crescido todo esse tempo, esticando-se mesmo enquanto a luz viajava. Pense em um pão com passas. Se você colocar 2 passas perto no início e começar a assar, ao expandir-se a massa, as passas se afastam sem se moverem sozinhas. Se uma lança um raio de luz em direção à outra, quando esse raio chegar, a distância terá mudado. Assim é como a expansão do espaço afeta o que vemos. A luz viaja através de um tecido que se estica sob seus pés. E aqui aparece a ideia do horizonte cósmico. Não é um muro, não é uma fronteira sólida. É mais como uma névoa suave que limita o que podemos perceber. Além dela, a informação ainda não teve tempo de nos alcançar. É como se estivéssemos no meio de uma densa névoa matinal. Sabemos que o mundo continua além, mas só podemos ver até onde a luz o permite. E o mais curioso é que este horizonte está em constante movimento. À medida que o tempo passa, a luz de zonas mais distantes vai chegando. Nossa bolha cresce. Mas, ao mesmo tempo, devido à expansão acelerada do universo, há regiões que se afastam tão rápido que sua luz nunca chegará. Nem hoje, nem em 1.000 milhões de anos. Estão se afastando mais rápido que a luz mesma. Não porque violem alguma lei, mas porque o espaço entre nós
se estica demasiado rápido. É uma ideia tão desconcertante quanto bela. O universo, de certo modo, nos escapa. O que vemos agora é apenas uma fração. Uma bolha flutuando em uma imensidão que talvez nunca cheguemos a observar. E cada ser consciente, em cada ponto do cosmos, tem sua própria bolha observável, ligeiramente distinta. Seu próprio mapa do universo. Pense nisso por um momento. Toda a luz que você vê no céu noturno, cada estrela, cada galáxia, cada ponto brilhante, está dentro da nossa bolha. Tudo isso já é assombroso. Mas o mais provável é que além haja muitíssimo mais, talvez infinito, com estruturas, forças e formas que jamais poderemos conhecer. E, no entanto, basta este pequeno pedaço de céu para nos maravilharmos. Só no universo observável há uns 2 trilhões de galáxias. Algumas enviaram sua luz muito antes de nosso planeta existir. Essa luz viajou durante 1.000 milhões de anos, cruzando o tempo, só para chegar a nós. A você, agora, à sua retina, ou ao sensor de um telescópio que aponta para o passado. É como uma mensagem em uma garrafa, lançada muito antes de os oceanos nascerem. É uma amostra do quão vasto é tudo isso, e do quão afortunados somos por poder olhar, ainda que um pouco. Porque, embora não possamos ver tudo, embora grande parte do universo esteja fora do nosso alcance, o que podemos ver já nos conta uma história maravilhosa. Uma história que continua sendo escrita com cada fóton que cai suavemente sobre nós desde as profundezas do tempo. Cada ponto de luz que você vê no céu é uma cápsula do tempo. Você não está observando esse objeto tal como ele é agora, mas como era quando a luz começou sua viagem. Se você olha para uma estrela que está a 100 anos-luz, está vendo sua imagem de há um século. E quando observamos galáxias distantes, estamos contemplando eventos que ocorreram há 1.000 milhões de anos, muito antes de a Terra ter oceanos ou formas de vida. A este fenômeno se chama tempo de olhar para trás. É uma forma de medir não só a distância, mas também o passado. Olhar para o universo é como olhar para uma coleção de postais antigas que nos chegam de épocas remotas. Algumas mostram galáxias jovens, mal se formando. Outras, luzes que partiram quando o universo era uma nuvem quente e turbulenta. E quanto mais longe olhamos, mais vermelho se torna essa mensagem de luz. Porque, enquanto viaja, o espaço se expande e estica seu comprimento de onda. É o que conhecemos como desvio para o vermelho, ou redshift, como o som de uma sirene que se afasta e baixa de tom. A luz que nos chega de galáxias distantes se desloca para comprimentos de onda mais longos, mais vermelhos, mais suaves. Este estiramento da luz não é apenas uma curiosidade, é uma ferramenta. Graças ao redshift, os astrônomos podem saber a que velocidade uma galáxia se afasta e desde quando nos está enviando sua mensagem. Cada fóton nos dá uma pista sobre o ritmo de expansão do universo, sobre a história das estrelas e até sobre o papel misterioso da energia escura. E os telescópios, esses olhos artificiais que colocamos no espaço ou sobre montanhas, funcionam como máquinas do tempo. Um pequeno telescópio pode mostrar-lhe planetas próximos e luas brilhantes. Um mais potente, como o Hubble ou o James Webb, pode olhar tão longe que capta a luz de galáxias que existiam apenas umas centenas de milhões de anos depois do Big Bang. Em nossa tentativa de entender o futuro do universo, nos vemos obrigados a olhar para trás, não porque tenhamos nostalgia, mas porque o passado está impresso na luz. Essa luz é lenta, não viaja instantaneamente, e em um universo tão imenso, mesmo sua velocidade é insuficiente para nos mostrar o agora cósmico. Tudo o que vemos está um pouco desfasado, como um filme com cenas fora de ordem.
Mas esse atraso é um presente, porque sem ele não poderíamos reconstruir como era tudo antes. A lentidão da luz nos permite ver a evolução do universo em camadas. Em uma direção, vemos galáxias próximas e recentes. Em outra, flashes primitivos de um universo jovem e caótico. Tudo está lá, superposto não só no espaço, mas também no tempo. É como viver em um museu feito de luz. Um museu onde as obras não pendem em paredes, mas flutuam na escuridão, viajando por 1.000 milhões de anos para nos mostrar o que foi. Sem se mover, sem fazer esforço, apenas observando, você pode tocar o passado com os olhos. Você pode ver como era tudo antes de você existir, antes de existir sequer o planeta onde você vive. E isso, em si mesmo, é profundamente humano. Porque, embora nunca possamos viajar ao passado, podemos olhar para ele e, ao fazê-lo, entender um pouco mais quem somos, de onde viemos e para onde poderíamos ir. Assim, da próxima vez que você vir uma estrela piscando na distância, lembre-se, você não está vendo uma simples luz. Está presenciando um eco, uma história antiga que cruzou o universo para contá-la a você, aqui, agora. E isso, embora não tenha som, ressoa profundamente em nosso interior. E agora, deixemos que essa imagem se dissolva pouco a pouco e vamos a outra pergunta, igualmente inquietante. Que tão longe podemos ver? Qual é o limite real da nossa visão cósmica? Aqui é onde entra em jogo uma ideia ainda mais fascinante. O horizonte de partículas. É a distância máxima a partir da qual qualquer coisa no universo pôde nos enviar informação desde que tudo começou. Não é uma barreira física, mas sim uma linha ditada pelo tempo e pela velocidade da luz. É a borda do que podemos saber, ao menos por agora. Este limite é de uns 46 mil milhões de anos-luz, em todas as direções. Imagine isso como uma esfera imensa, com nós bem no centro. Não porque sejamos especiais, mas porque é a partir de nossa posição que recebemos a luz. Todos os seres no universo têm sua própria esfera. É como se cada consciência tivesse seu próprio mapa do cosmos. Mas há outro tipo de horizonte, um ainda mais estranho. Chama-se o horizonte de eventos cosmológico. É diferente porque não marca o que já vimos, mas sim o que jamais poderemos ver. É o limite além do qual nenhum evento pode nos afetar. Nem agora, nem nunca. Há regiões que, embora estejam dentro de nossa visão atual, estão se afastando tão rápido que qualquer luz nova que emitam já nunca nos alcançará. É como se você visse alguém se afastar rio abaixo em uma balsa, e por muito que grite ou lance mensagens em garrafas, a corrente é tão forte que nunca lhes chegarão. Essa é a natureza deste horizonte, uma fronteira de desconexão total. Alguns desses objetos ainda são visíveis, porque sua luz antiga segue a caminho. Mas o que ocorre agora nesses lugares está já para sempre fora de nosso alcance, e logo está a expansão mesma do espaço. Frequentemente, imaginamos galáxias se afastando como foguetes em uma sala enorme. Mas a verdade é mais estranha. O espaço entre as galáxias se estica. Não é que se movam por si sós, é que o espaço cresce entre elas. Por isso, quanto mais longe olhamos, mais rápido parece que os objetos se afastam. Alguns inclusive mais rápido que a luz. Não porque quebrem as regras, mas porque as regras do espaço permitem essa expansão. Esta expansão também não afeta tudo por igual. Não faz com que sua xícara de chá se afaste de seus lábios, nem que os átomos se estiquem como chiclete. Em escalas pequenas, a gravidade mantém as coisas unidas. Seu corpo, sua cidade, sua galáxia permanecem estáveis. Só entre os grandes vazios do cosmos, onde a gravidade não domina, o espaço se dilata e se estica sem cessar.
e o faz cada vez mais rápido. Desde o século XX sabemos que a expansão do universo não só continua, mas que se acelera. Algo, uma energia misteriosa que ainda não entendemos totalmente, está impulsionando essa expansão. A chamamos de energia escura. Não porque seja negra ou sinistra, mas porque está lá, e ainda não sabemos exatamente o que é. O que sim sabemos é que esta energia representa a maioria do que compõe o universo. Mais que estrelas, mais que galáxias, mais que toda a matéria que conhecemos. É como se o universo tivesse um motor silencioso, constante, empurrando tudo para uma expansão cada vez mais veloz. E isso também tem uma beleza própria. O universo nasceu compacto, denso, brilhante. Com o tempo foi esfriando, crescendo, criando espaço para as estrelas, para os planetas, para a vida. E agora segue seu caminho, cada vez mais diluído, cada vez mais amplo. Como uma história que começou com uma explosão, floresceu em complexidade e pouco a pouco vai deslizando para um final suave, talvez infinito. Neste contexto, pode surgir uma pergunta inevitável. Se nada pode ir mais rápido que a luz, como é que algumas galáxias se afastam de nós a velocidades que parecem superar esse limite? A chave está em compreender que não estão se movendo através do espaço, como uma nave que cruza o vazio. Não. O que ocorre é que o próprio espaço está se expandindo entre nós e elas. É como estar parado sobre uma esteira que se acelera constantemente. Não importa o quanto você tente caminhar para frente. Se a esteira se move mais rápido do que você, cada vez você estará mais longe. Assim, é como o espaço se estica. Galáxias muito distantes se separam de nós mais rápido do que a luz pode cobrir. Não é que viajem mais depressa que a luz. É que o caminho se alonga enquanto a luz avança. E isto não quebra nenhuma lei da física. A relatividade proíbe que algo com massa viaje através do espaço mais rápido que a luz, mas não diz nada sobre que tão rápido pode crescer o espaço mesmo. Houve inclusive um momento em que esta expansão foi quase inimaginável. Pouco depois do Big Bang, o universo passou por uma fase chamada inflação cósmica. Em uma fração infinitesimal de segundo, o espaço se expandiu muitíssimo, mais rápido que qualquer velocidade que possamos conceber. Nesse instante, passou de ser menor que uma partícula subatômica a algo do tamanho de uma laranja, ou mais. Não foi uma explosão, mas sim uma expansão abrupta do espaço em si. Essa inflação deixou marcas. Alisa as irregularidades do universo jovem e explica por que o cosmos se vê tão uniforme em todas as direções, mesmo quando algumas regiões jamais estiveram em contato entre si. Foi como esticar um lençol com rugas até que ficasse liso e parelho. E ainda hoje sentimos os efeitos daquela expansão. Algumas regiões do universo se afastam tão rápido que sua luz nunca nos alcançará. Já emitiram fótons que ainda estamos vendo. Mas a luz nova que produzem, a partir de agora, ficará presa para sempre do outro lado desse rio crescente de espaço. É como ver as luzes traseiras de um carro que já dobrou uma curva. Ainda brilham, mas o carro se foi. É um pensamento melancólico, sim. Há estrelas que nunca conheceremos. Galáxias que estão sendo engolidas pela expansão. Não porque não as procuremos, mas porque o universo as escondeu para além do alcance. Ainda assim, o que pudemos ver já é extraordinário. Capturamos fótons que começaram sua viagem antes de a Terra existir. Lemos mensagens de luz que cruzaram o universo inteiro só para chegar aos nossos olhos. Tudo isso de um pequeno planeta, girando ao redor de uma estrela qualquer, em um canto discreto de uma galáxia a mais. E ainda assim, aqui estamos, contando a história.
Mas o universo não só se expande, também tem forma. Ou, ao menos, é isso que tentamos entender. Não falamos de uma forma com bordas ou cantos, mas de uma geometria mais profunda, mais sutil. Porque o espaço, como tudo no cosmos, pode estar curvado. Há 3 possibilidades principais que os cosmólogos têm considerado. A primeira, um universo plano, como uma folha de papel infinita. Neste modelo, se você viajar em linha reta, nunca voltará ao ponto de partida. As linhas paralelas nunca se cruzam. É o universo mais simples de imaginar. A segunda opção, um universo fechado, como uma esfera. Imagine caminhar em linha reta sobre a superfície da Terra. Você nunca colidirá com um muro, mas cedo ou tarde voltará ao lugar onde começou. O espaço se fecha sobre si mesmo, sem bordas, sem extremos. É finito, mas não tem limites. E a terceira, um universo aberto, com forma de cela de montar. Aqui, as linhas que começam juntas se separam cada vez mais. O espaço se curva para fora. Se você viajar em linha reta, você se afastará indefinidamente. Como deslizar ladeira abaixo por uma colina interminável. Como sabemos qual destas opções é a nossa? Observando o céu, claro. Mais especificamente, analisando a luz mais antiga que podemos ver, o fundo cósmico de micro-ondas. Uma tênue radiação que enche todo o espaço, remanescente do universo jovem, quando tinha apenas algumas centenas de milhares de anos. Essa luz guarda em si padrões, flutuações diminutas em temperatura que nos revelam a geometria do espaço. E o que essas medições mostram é algo notável. Nosso universo parece ser em sua maioria plano. Não perfeitamente, mas o suficiente para que qualquer curvatura seja tão leve que ainda não podemos detectá-la. É como estar de pé em um campo enorme. À primeira vista parece plano, mas pode ser que muito, muito longe comece a se curvar. Ora, um universo plano poderia ser infinito. Ou não. Também é possível que seja finito, mas sem bordas, como um jogo de vídeo, onde ao sair por um lado da tela, você reaparece pelo outro. Não sabemos com certeza, e talvez nunca o saibamos, porque qualquer curvatura ou fechamento poderia estar além do nosso horizonte observável. Ainda assim, o fascinante é que, seja qual for a forma do espaço, nós estamos dentro dela. Não sobre ela, nem fora. Vivemos no interior do espaço curvo. Somos parte de sua estrutura. Nossos átomos, nossas ideias, nossas palavras. Tudo se move seguindo as regras dessa geometria. Não é necessário imaginar o universo como algo que está em outro lugar. O espaço não necessita de um container. Pode curvar-se sobre si mesmo, como a superfície de uma esfera, sem estar metido dentro de algo mais. Essa foi uma das grandes revelações de Einstein. O espaço não é um cenário fixo. Tem forma, e essa forma muda com o tempo. A gravidade, por exemplo, não é uma força misteriosa que nos puxa. É o resultado dessa curvatura. O Sol deforma o espaço ao seu redor, e a Terra simplesmente segue a curva mais natural dentro dessa geometria, como uma bola rolando em espiral sobre um lençol tenso. Inclusive, a luz se curva, seguindo essas trajetórias invisíveis. Assim, quando olhamos para o céu e vemos uma estrela titilar, o que estamos vendo não é só uma fonte de luz. É luz que viajou por caminhos curvos, distorcida pela forma mesma do universo. É como olhar através de um vidro ondulado. A imagem se deforma, mas essa deformação é parte da mensagem. E se continuarmos explorando esta ideia do espaço curvado, chegamos a uma imagem especialmente útil, a do globo. Imagine que você é uma criatura bidimensional que vive sobre a superfície de um globo inflado. Não pode olhar para cima nem para baixo. Só pode se deslocar sobre a superfície. Para você,
esse mundo parece ilimitado, sem bordas. Você pode caminhar em linha reta para sempre e, eventualmente, regressar ao ponto de partida sem se dar conta. Essa é a ideia de um universo finito, mas sem limites. Pode ter uma quantidade total de espaço, mas sem paredes, sem barreiras, sem um fim onde tudo se detenha. Em 3 dimensões, isto se torna mais complexo de visualizar, porque a curvatura do espaço não necessita estar contida em nada mais. Não flutua dentro de um container. É o próprio container. E o interessante é que, mesmo se o universo for assim de fechado, jamais o notaríamos com facilidade. Para nos darmos conta, teríamos que ver repetições no céu, padrões duplicados, galáxias vistas 2 vezes de distintos ângulos. Mas até agora, não detectamos nenhum sinal claro dessa repetição. Isso não descarta a possibilidade. Só nos diz que, se esse laço existe, é demasiado amplo para ser medido. A curvatura também afeta o destino do universo. Se fosse fechado e suficientemente denso, a expansão poderia deter-se algum dia. Tudo começaria a contrair-se de novo, culminando em um grande colapso. Mas com a energia escura empurrando com tanta força, essa possibilidade parece cada vez mais remota. O mais provável, segundo o que sabemos, é que o universo siga expandindo-se para sempre. E essa expansão nos afeta de formas inesperadas. Não só muda a distância entre galáxias, também define o que podemos chegar a conhecer. Há regiões que, embora existam, ficarão para sempre fora do nosso alcance. Não porque estejam demasiado longe, mas porque o universo as está afastando mais rápido do que qualquer sinal poderia viajar. É como estar parado em uma margem, vendo barcos se afastarem rio abaixo. Alguns se veem pequenos, mas visíveis. Outros já passaram o horizonte. E alguns, embora estejam ali, estão condenados a desaparecer de nossa vista, não pela distância, mas pelo próprio movimento do rio. Neste caso, esse rio é o espaço-tempo. E ainda assim, seguimos buscando respostas. E uma das mais estranhas é esta: e se o universo fosse só um de muitos? E se nosso cosmos, com suas estrelas, sua energia escura e suas leis físicas, fosse só uma bolha entre muitas mais? Esta ideia se conhece como o multiverso. É altamente especulativa, mas aparece como uma consequência natural em várias teorias. Por exemplo, na inflação cósmica. Segundo alguns modelos, o universo não só se expandiu depois do Big Bang, mas segue fazendo-o, gerando novas regiões em expansão, como bolhas em água fervendo, cada uma com suas próprias características. Algumas dessas bolhas poderiam ter leis físicas diferentes, constantes distintas, talvez inclusive dimensões adicionais. A maioria seria inóspita, mas umas poucas, como a nossa, teriam as condições adequadas para que se formassem galáxias, estrelas e consciência. Também existe outra interpretação, esta vez a partir da física quântica. Cada vez que ocorre um evento quântico com vários resultados possíveis, diz-se que o universo se bifurca. Um para cada resultado. Em um deles, você está escutando isto. Em outro, você dormiu a um rato. Em outro mais, jamais deu play. Cada decisão, cada possibilidade, cria uma nova versão do universo. E embora isto soe a ciência-ficção, não é só um exercício de imaginação. São ideias que nascem de equações reais, de intentos sérios por entender como funciona a realidade. Claro, não há evidência direta do multiverso. Não podemos ver esses outros mundos, nem receber mensagens deles. Mas sua existência, embora indemonstrável por agora, encaixa dentro de alguns dos modelos mais profundos da física moderna. Pensar nisto não nos faz pequenos. Ao contrário, nos lembra o extraordinário de estar aqui, nesta bolha específica, neste instante.
Em um universo que, embora possa não ser único, segue sendo um cenário assombroso, cheio de mistério e de beleza. Um lugar onde podemos olhar para o céu e nos fazer perguntas. E onde cada uma dessas perguntas nos conecta com algo muito maior que nós mesmos. E em meio a estas ideias tão vastas, às vezes convém deter-se e olhar o pequeno. Porque, surpreendentemente, o mais diminuto também tem algo a dizer sobre o mais imenso. No coração de toda esta história, desde a expansão do universo até a energia escura, encontramos uma conexão íntima com o mundo quântico. Na escala mais pequena, mais além de átomos e partículas, o vazio não é silêncio, é uma sopa de flutuações. Uma dança perpétua de existência e aniquilação. As partículas virtuais aparecem e desaparecem tão rápido que não podemos vê-las diretamente, mas seus efeitos são reais. São como o murmúrio de fundo do universo, presente inclusive no lugar mais aparentemente vazio. E esta energia do vácuo, esta inquietude quântica, poderia estar por trás da expansão acelerada do universo. O que vemos como espaço esticando-se mais e mais rápido, talvez não seja outra coisa que o resultado desse movimento sutil, onipresente, do invisível. Aqui é onde a física teórica se torna ainda mais audaz. Alguns propõem que o espaço-tempo, com toda a sua estrutura, não é fundamental, que está feito de algo mais básico ainda, que as leis do universo poderiam emergir de padrões subjacentes, de redes de informação, de relações matemáticas puras. Não se trata de negar o físico, mas sim de buscar um nível mais profundo, como se o que chamamos espaço não fosse mais que uma ilusão emergente, uma textura gerada por uma dinâmica mais essencial, ainda oculta. Esta visão rompe com a intuição, mas abre novas portas. Nos obriga a reformular nossas perguntas. E se o tempo mesmo não fosse uma linha contínua, senão uma sucessão de eventos? E se o antes e o depois fossem construções que surgem só quando há observadores? E se a realidade, em sua forma mais pura, não fosse espaço, nem tempo, nem matéria, senão simplesmente relações? Tudo isto, por suposto, segue sendo exploratório. Não temos respostas definitivas. Mas isso é precisamente o que faz formosa esta busca. Não se trata de encher vazios com certezas apressadas, senão de seguir caminhando por uma trilha que se expande com cada passo. Enquanto isso, a noite continua, e no alto as estrelas seguem brilhando. Algumas dessas luzes partiram antes de que existissem os continentes. Outras, quando os primeiros organismos começaram a respirar. Cada uma é uma voz que nos fala desde um passado remoto e que agora chega a você, neste instante de calma, enquanto você se prepara para descansar. Porque, ao final, toda esta exploração do universo também é uma forma de silêncio. Um silêncio cheio de significado, como um suspiro profundo do cosmos que chega até você para te recordar que você faz parte de algo muito maior. Não precisa compreender tudo. Basta deixar-se levar. E ao fazê-lo, tudo se suaviza. A mente se afrouxa. Os pensamentos se tornam mais lentos. O corpo relaxa. Porque neste vasto universo, inclusive o momento mais pequeno tem valor. Inclusive o mais sutil dos batimentos deixa sua marca. E agora, neste espaço de quietude, você pode simplesmente descansar. Mas se voltarmos a olhar para o universo com uma perspectiva mais ampla, uma pergunta inevitável aparece de novo. Teve o universo um começo real? Houve um instante inicial, um momento zero onde tudo começou? Durante muito tempo, o modelo dominante tem sido o do Big Bang. Não como uma explosão em um lugar determinado, senão como uma expansão desde um estado extremamente denso e quente. Todo o espaço, toda a matéria, toda a energia, comprimidos em uma espécie de singularidade inicial. Desde ali,
começou a expansão, o esfriamento e a formação gradual de estruturas. Sem dúvida, quanto mais nos aproximamos desse ponto inicial, mais difícil é aplicar as leis físicas que conhecemos. As equações deixam de ter sentido. As densidades se tornam infinitas. O tempo mesmo parece dissolver-se. É como chegar à borda de um mapa e não saber o que há mais além. Ou se há algo. Alguns cosmólogos creem que o Big Bang não foi o verdadeiro início, senão uma transição, uma espécie de passo entre algo anterior e nosso universo atual. Em alguns modelos, o universo salta, se contrai durante um tempo, chega a um ponto mínimo e logo volta a expandir-se. Uma espécie de respiração cósmica, sem princípio nem fim. Outros sugerem que há um multiverso em eterno surgimento, onde nosso universo é só uma fase entre muitas. E também está a possibilidade, ainda mais radical, de que o tempo tal como o entendemos não tenha sentido nesse limite. Que falar de um antes do Big Bang não tenha sentido, porque o tempo mesmo emergiu com o universo. Antes disso não havia antes. Não porque estivesse vazio, senão porque não existia o marco onde pudessem suceder coisas. Estas ideias são difíceis de visualizar, mas não impossíveis de sentir, porque, de certo modo, todas elas apontam para o mesmo, que nosso universo não é um evento isolado, nem estático, nem simples. É parte de algo mais grande, mais dinâmico, mais profundo. E apesar de tudo isto, o que mais impacta não é a complexidade, senão a conexão. Que você, aqui, escutando estas palavras, seja capaz de pensar nestes temas. Que seu cérebro, feito de pó de estrelas reciclado uma e outra vez, seja capaz de formular perguntas sobre a origem do todo. Isso, em si mesmo, é um dos maiores mistérios, porque esta história não é só do universo, também é sua. Você é parte dessa expansão. Foi parte desse instante inicial, ao menos como matéria. Cada átomo de seu corpo esteve de alguma forma contido naquela singularidade. Cada célula que respira em você foi forjada em fornos estelares. Você é uma consequência direta desse começo, seja qual for sua verdadeira natureza. E isso te conecta com tudo o que há, com as galáxias mais distantes, com as partículas mais pequenas, com a luz que viaja há éons. Tudo isso, de alguma maneira, está também em você. E você está nisso. Por isso, pensar no cosmos não é só um exercício de assombro. É uma forma de voltar para casa, de recordar que não estamos sós em uma imensidão hostil, senão incluídos em um processo contínuo, profundo, silencioso. Um que leva 1.000 milhões de anos escrevendo-se, e que agora respira através de você. Feche os olhos se quiser. Deixe que tudo isso repouse. Não é preciso entender tudo agora. Basta deixar que exista, que te envolva, que te acompanhe, que te agasalhe como uma manta cálida em meio da noite. À medida que você se submerge nesse estado de calma, o universo também parece acalmar-se. A expansão continua, sim, mas o faz em silêncio. Não há som no vazio do espaço, porque o som necessita ar, necessita um meio. Assim que inclusive as maiores explosões, as mais titânicas colisões, ocorrem em um silêncio absoluto. Isto não significa que não haja atividade. Pelo contrário, as galáxias seguem formando-se. As estrelas nascem e morrem. Os buracos negros crescem. Mas desde nosso canto o percebemos como um balé mudo, como uma coreografia sem música, visível só para quem se toma o tempo de olhar com atenção. E nesse olhar, também descobrimos o efêmero de muitas coisas. As estrelas mais massivas vivem vidas curtas e intensas. Brilham com uma fúria imponente, mas morrem cedo, em explosões que espalham elementos pelo cosmos. Outros astros, mais tranquilos como o nosso Sol, vivem muito mais tempo.
fundindo lentamente seu hidrogênio, sem pressa, sem apuro. Tudo isso contribui à química da vida, porque sem essas explosões, sem essa morte estelar, não existiriam os elementos necessários para formar planetas, atmosferas, água ou seres vivos. Cada respiração que você toma, cada célula de seu corpo, é a herança de uma estrela que estourou muito antes de você existir. E de algum modo, saber isto não deveria fazer você se sentir pequeno. Deveria fazer você se sentir conectado, unido a uma história que não tem princípio claro nem final certo, mas que, por alguma razão, agora mesmo, passa através de você. Assim que agora, enquanto a noite avança e seu corpo se acomoda, você pode imaginar o universo não como um lugar distante e incompreensível, senão como algo próximo, íntimo, como uma história que se conta em voz baixa, uma que fala de pó, de luz, de tempo e de consciência. Você pode visualizar galáxias afastando-se suavemente umas das outras, como se flutuassem em uma corrente serena. Você pode ver a expansão do espaço como uma respiração lenta. Não há urgência, não há destino imediato, só movimento, calma, continuidade. E você, como observador, faz parte desse ciclo. Não está à parte, está dentro. Seu corpo, feito de átomos forjados no fogo estelar, é testemunha temporal deste universo cambiante. Seus pensamentos, seus sonhos, inclusive este momento de descanso, são tão parte do cosmos como as órbitas dos planetas ou o giro lento de uma galáxia. Deixe que essa ideia te envolva como uma brisa tépida. Tudo está em seu lugar. Nada necessita ser resolvido esta noite. O universo seguirá girando. As estrelas seguirão brilhando. E você pode simplesmente estar, respirar, descansar. Tudo está bem. Falemos agora de um tema que durante séculos acendeu a imaginação de filósofos, místicos e cientistas por igual: os buracos negros. Estes objetos, que alguma vez foram meras soluções matemáticas, hoje são realidades confirmadas. Sabemos que existem. Vimos suas pegadas. Inclusive, capturamos a sombra de um deles. Esse círculo escuro, rodeado por um halo de luz incandescente. Mas o que é realmente um buraco negro? Imagine uma estrela muitas vezes mais massiva que o Sol. Vive rápido, queima seu combustível em pouco tempo e logo, quando já não pode se sustentar, colapsa. Seu núcleo se desmorona sob seu próprio peso e a gravidade se torna tão intensa que nada, nem sequer a luz, pode escapar. É um ponto do espaço onde as regras mudam, onde o tempo se distorce, onde a matéria deixa de ter sentido como a entendemos. O limite de um buraco negro se chama horizonte de eventos. Uma vez que algo cruza esse umbral, já não há retorno. É como uma cascata cósmica. Você pode se aproximar, flutuar perto, inclusive rodeá-la, mas se cruzar essa linha invisível, você cai, para sempre. E de fora, o tempo se comporta de forma estranha. Para um observador distante, algo que cai em direção a um buraco negro parece frear-se justo antes do horizonte. Se estica, se desacelera, se desvanece. Mas para o objeto que cai, o cruzamento ocorre em um instante. O tempo já não é o mesmo. A experiência do que observa e do que cai são radicalmente diferentes. É um dos grandes desafios de nossa compreensão, que a realidade depende do ponto de vista. E dentro, não o sabemos. Mais além do horizonte, nossas leis físicas deixam de funcionar. Alguns modelos sugerem que tudo termina em uma singularidade, um ponto infinitamente denso, onde o espaço e o tempo colapsam. Outros propõem que a informação não se destrói, senão que se transforma. Inclusive se tem especulado que os buracos negros poderiam ser portais para outros universos, ou conexões com regiões distantes do nosso. Nada disto está confirmado. Mas o que sim sabemos é que os buracos negros não são monstros que devoram tudo a seu passo.
São parte do equilíbrio cósmico. Alguns estão no centro de galáxias inteiras, ajudando a mantê-las unidas. Outros nascem da morte de estrelas e seguem seu caminho em silêncio, invisíveis, exceto pelos efeitos que causam ao seu redor. E se os buracos negros são os extremos da gravidade, seus opostos seriam, quiçá, os lugares onde o tempo se desacelera sem necessidade de destruição. Falemos então da relatividade, de como o tempo, que sempre cremos absoluto, se converte em algo flexível, maleável. Einstein nos mostrou que o tempo não é igual para todos, que quanto mais rápido você se move, mais lento transcorre seu tempo comparado com o de alguém que está em repouso. E não é uma metáfora, é um fato mensurável. Os relógios nos satélites de GPS, que orbitam a Terra em alta velocidade, devem ser corrigidos constantemente porque seus segundos não coincidem com os nossos. Também ocorre com a gravidade. Quanto mais forte é o campo gravitacional, mais lento passa o tempo. Se você estivesse perto da borda de um buraco negro, os segundos para você se esticariam enormemente. Poderia passar só umas horas ali, e ao voltar, descobrir que na Terra passaram anos, décadas, inclusive séculos. Isto não é só uma fantasia cinematográfica. Está respaldado pela física. Provamos com relógios atômicos a distintas alturas, com partículas aceleradas em laboratórios, com satélites orbitando a Terra. O tempo, essa coisa que usamos para medir nossas vidas, não é uma constante universal. É uma dimensão flexível que responde à velocidade e à gravidade. E pensar isso muda nossa percepção da realidade. Porque se o tempo pode esticar-se, curvar-se, desacelerar-se, então nossa experiência é só uma de muitas possíveis. O universo não tem um único agora. Cada lugar, cada objeto, cada ser consciente tem sua própria linha de tempo, seu próprio ritmo, sua própria melodia. E neste momento, enquanto você escuta isto, seu tempo avança a seu próprio passo. Calmo, suave, como uma corrente tranquila. Não há pressa. Só uma sucessão de instantes que se deslizam, um após outro, sem apuro. Você pode deixar-se levar. Pode soltar a necessidade de controlar. O universo não o faz. Flui, muda, respira. E você pode fazer o mesmo. Agora que entendemos como o tempo pode mudar segundo a velocidade e a gravidade, surge outra pergunta fascinante. O que significa realmente o presente? Costumamos pensar que o agora é universal, que existe um único instante que se compartilha em todo o cosmos, mas a relatividade nos diz o contrário. Não há um agora comum. O que para você é o presente, para outro observador, movendo-se em grande velocidade ou situado em um campo gravitacional diferente, é um momento distinto. O tempo não é uma linha reta. É uma rede tecida por milhares de trajetórias que nem sempre coincidem. Isto quer dizer que o universo não tem uma cronologia única. Há eventos que para uns já ocorreram, enquanto para outros ainda não sucederam. A noção de passado, presente e futuro é mais uma construção local que uma propriedade absoluta do universo. E embora esta ideia possa parecer desorientadora, também tem algo libertador. Significa que não estamos atados a uma única forma de ver a realidade. Que nossa experiência do tempo é válida, sim, mas não definitiva. É uma entre muitas possíveis. O universo é muito mais flexível do que nossa percepção imediata nos sugere. E isto nos leva a outro conceito ainda mais profundo. O tempo como uma dimensão do espaço-tempo. Em lugar de avançar como uma flecha, poderia estar completamente escrito. Tudo o que sucedeu, tudo o que está sucedendo e tudo o que sucederá já estaria contido na estrutura do universo. O que muda é a forma em que o experimentamos. Como se fôssemos leitores
que percorrem um livro, página por página, mas cuja história completa já existe. Se isso é certo, então cada instante de sua vida, cada momento, cada recordação, cada sonho, não desaparece. Segue existindo, embora já não o esteja vivendo. Está gravado na estrutura mesma do cosmos. E de alguma maneira, isso também é consolo, porque nada se perde do todo. Neste contexto, a consciência toma um papel ainda mais misterioso, porque somos parte do universo, e ao mesmo tempo, somos quem o observa. Esta dualidade é desconcertante. Somos o resultado de processos físicos, de átomos que se agrupam, de redes neuronais que se ativam. Mas também somos os únicos, até onde sabemos, capazes de perguntar-nos pelo universo, de contemplá-lo, de tentar entendê-lo. A física moderna ainda não sabe o que é a consciência. Não está claro se surge da complexidade, se é uma propriedade emergente, ou se forma a parte fundamental da realidade. Alguns físicos, inclusive, se perguntam se é possível uma teoria do todo sem considerar o observador consciente. Porque no mundo quântico, o ato de observar afeta o resultado. A realidade não se define do todo até que é medida, até que é registrada. Isto tem levado a especulações sobre o papel do observador na estrutura mesma do universo. Não em um sentido mágico, senão em um sentido físico, que o universo necessita ser observado para adquirir forma definida. Que a consciência não é um acidente evolutivo, senão um componente essencial do tecido cósmico. Estas ideias ainda estão longe de ser compreendidas por completo, mas, inclusive sem respostas, convidam à reflexão, porque sugerem que não estamos simplesmente dentro do universo. Também somos um espelho em que o universo se reconhece a si mesmo. Essa pode ser uma das revelações mais profundas, que o pó de estrelas que nos forma tem adquirido a capacidade de perguntar-se por sua origem, que o cosmos, ao menos em nós, despertou a sua própria existência. E se isso não é motivo suficiente para maravilhar-se, não sei o que o é. Seguindo esta linha de pensamento, poderíamos deter-nos em uma das perguntas mais humanas e persistentes. Por que há algo em lugar de nada? À primeira vista, parece óbvio. Há estrelas, planetas, galáxias, pessoas. Mas se você pensar bem, não há nenhuma razão aparente pela qual o universo deveria existir. Muito menos um universo tão complexo, cheio de estrutura, de padrões, de vida consciente. O nada parece, de certo modo, mais simples, mais natural. Então, por que algo? Os físicos têm tentado responder esta pergunta desde distintas perspectivas. Algumas teorias propõem que o universo surgiu de uma flutuação quântica do vazio. Em escalas infinitesimais, inclusive o vazio não está vazio do todo. É um mar borbulhante de energia, de eventos breves e aleatórios. E, quiçá, em um desses flashes, se criou uma bolha de espaço-tempo. A nossa. Outros modelos sugerem que o universo não foi criado do nada, senão que é parte de um ciclo eterno. Uma série de universos que nascem, se expandem, colapsam e voltam a surgir. Como o ritmo de um coração cósmico que nunca deixa de bater. E alguns, inclusive, se perguntam se a existência é uma propriedade inevitável das matemáticas mesmas. Que o universo é real porque pode ser descrito. Que onde há consistência lógica, pode haver realidade física. Mas mais além das teorias, esta pergunta nos toca de perto, porque nos recorda que não damos por assentada a existência, que somos conscientes dela, que em meio do universo há um ser, você, agora, capaz de deter-se, respirar e perguntar-se: por que estou aqui? E não importa quão vasta seja a resposta, quão técnico o modelo ou quão complexo o argumento. O importante é a pergunta, porque é um sinal de vida, de consciência, de conexão.
E se falamos de conexão, inevitavelmente chegamos ao papel da vida no universo. Até agora, tudo o que falamos, estrelas, galáxias, energia escura, espaço-tempo, é impessoal. Grandes estruturas regidas por leis. Mas então, em algum canto discreto, aparece a vida. Primeiro, como algo simples. Moléculas que se replicam, reações que geram organização. Logo, com o tempo, essa vida evolui, se adapta, aprende. E um dia, em um pequeno planeta azul, abre os olhos, levanta o olhar e começa a fazer perguntas. A vida, tal como a conhecemos, necessita certas condições. Átomos pesados, água líquida, estabilidade. Mas o universo parece ter gerado estas condições mais de uma vez. Há 1.000 milhões de planetas na zona habitável de suas estrelas. Há moléculas orgânicas flutuando em nuvens interestelares. Há luas com oceanos sob capas de gelo. Tudo sugere que a vida poderia não ser uma exceção, senão uma possibilidade frequente. E ainda assim, até agora, estamos sós. Não detectamos sinais claros de outras civilizações. Não há respostas a nossas mensagens, nem evidência indiscutível de vida fora da Terra. A isto o chamamos a paradoxa de Fermi. Se o universo é tão vasto e tão antigo, onde está todo mundo? Alguns creem que a vida inteligente é rara, outros que não sempre sobrevive o tempo suficiente como para comunicar-se. Talvez os grandes silêncios do cosmos não se devam a que não há ninguém, senão a que ainda não sabemos escutar. Ou, quiçá, as formas de vida lá fora sejam tão diferentes que nem sequer as reconheceríamos como tais. O certo é que, enquanto buscamos, também descobrimos mais sobre nós mesmos. Porque cada intento de achar vida fora é, no fundo, um intento de entender o que significa estar vivos aqui. Qual é nosso lugar? O que nos faz únicos e o que nos conecta com todo o mais. E enquanto isso, seguimos observando, explorando, sonhando, com a certeza de que, inclusive se estamos sós, este universo segue sendo um lugar profundamente formoso, e que estar aqui, neste momento, escutando estas palavras, já é um milagre em si mesmo. E enquanto contemplamos a possibilidade de outras formas de vida no universo, também podemos voltar o olhar para o que já conhecemos, a Terra, nosso lar. Um pequeno ponto azul suspenso em um raio de luz, como descreveu Carl Sagan. À escala cósmica, nosso planeta é diminuto. E, sem dúvida, nele ocorreu algo extraordinário. A vida não só surgiu, senão que evoluiu até fazer-se consciente. Aqui, as condições eram justas. A distância correta ao Sol. Uma atmosfera protetora. Água em estado líquido. Elementos químicos diversos. Mas, ademais, algo mais. Estabilidade durante 1.000 milhões de anos. Tempo suficiente para que os processos lentos da evolução dessem lugar à complexidade, inteligência e cultura. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. A vida é frágil. A Terra não é eterna. O Sol se encontra à metade de sua vida, mas não durará para sempre. Um dia, dentro de uns 5.000 milhões de anos, se expandirá até converter-se em uma gigante vermelha. Engolirá a Mercúrio, a Vênus e talvez também a Terra. Mas, inclusive, antes disso, o clima de nosso planeta mudará. Os oceanos se evaporarão. A atmosfera se tornará irrespirável. O mundo que conhecemos, com suas florestas, seus oceanos, seus céus azuis, deixará de ser habitável. Este conhecimento não deve nos encher de angústia. Ao contrário, pode nos dar uma perspectiva mais clara. Porque significa que o tempo que temos é valioso. Que este momento, esta etapa da história do universo, é única. Temos uma janela para explorar, para aprender, para cuidar do que temos. E também, quiçá, para olhar para outros mundos. Porque uma das ideias que tem ganhado força nos últimos anos é a de nos convertermos
em uma espécie multiplanetária. Não só por curiosidade, senão por necessidade. Se a vida quer perdurar mais além dos ciclos de um só planeta, deve aprender a expandir-se, a adaptar-se a novos entornos, a construir lares em lugares distantes. Marte é um dos principais candidatos. Tem água congelada, uma rotação similar à terrestre e estações. Mas também desafios enormes: atmosfera tênue, temperaturas extremas, radiação cósmica. Viver ali requererá tecnologia, criatividade, colaboração global. Outros lugares possíveis são as luas geladas de Júpiter ou Saturno, Europa, Encélado, Titã. Algumas poderiam ter oceanos sob a superfície. Ambientes protegidos onde poderia existir, ou ter existido, vida. E mais além, exoplanetas. Mundos em órbita de estrelas distantes, alguns surpreendentemente parecidos à Terra. Embora estejam a anos-luz de distância, poderíamos estudar suas atmosferas, detectar sinais de habitabilidade, inclusive enviar sondas no futuro longínquo. A exploração espacial não é só uma aventura tecnológica, é uma continuação natural do impulso humano por descobrir, por compreender, por crescer. E, ao mesmo tempo, nos recorda o especial que é nosso planeta. Não como uma desculpa para abandoná-lo, senão como um motivo mais para protegê-lo. Porque, embora algum dia possamos viver em Marte ou mais além, a Terra seguirá sendo nossa origem. O lugar onde tudo começou, onde o universo, por um momento, encontrou uma voz que pôde falar dele. Agora bem, se olhamos para o futuro desde uma perspectiva ainda mais ampla, muito mais além do destino da Terra ou do Sol, nos encontramos com uma pergunta maior: o que ocorrerá ao universo? Sabemos que se expande e que essa expansão se acelera. Mas que consequências terá isto ao longo de 1.000 milhões, bilhões ou inclusive trilhões de anos? Uma das hipóteses mais aceitas atualmente é o chamado Big Freeze, ou Grande Congelamento. Se a energia escura segue empurrando o universo para uma expansão acelerada, chegará um momento em que as galáxias ficarão tão distantes entre si que a luz não poderá viajar de uma para outra. O universo se tornará escuro, frio, solitário. As estrelas se apagarão. Primeiro, as mais massivas, logo as mais pequenas. A matéria irá se decompondo pouco a pouco. O que hoje conhecemos como estruturas cósmicas, galáxias, cúmulos, estrelas, desaparecerão lentamente. Ficarão em seu lugar anãs negras, planetas solitários, e os restos do que alguma vez foi um universo cheio de luz. Nesse futuro remoto, os buracos negros serão os últimos protagonistas. Durante incontáveis eras, devorarão o que sobrar perto deles. Mas nem sequer eles são eternos. Com o tempo, emitirão radiação, um fenômeno conhecido como radiação de Hawking, e se evaporarão. Muito lentamente, mas de forma inevitável. E, ao final, se nada mudar, o que restará será um oceano de partículas elementares, flutuando em um espaço cada vez mais vazio, cada vez mais frio. Um universo onde já não ocorrem eventos, onde o tempo perde sentido, porque não há mudanças que medir. Um silêncio absoluto, estendido até o infinito. Este destino pode soar triste, e, no entanto, tem uma estranha serenidade, porque não é uma destruição violenta, nem um cataclismo repentino. É um descenso suave para a quietude. Uma espécie de sonho cósmico, onde tudo o que alguma vez foi se dissolve com elegância na escuridão. Mas inclusive frente a esse final distante, há beleza. Porque tudo o que ocorre agora, cada estrela, cada pensamento, cada instante de vida, existe justo na etapa mais ativa do universo. Estamos vivendo o capítulo mais luminoso, o momento onde as galáxias ainda dançam, onde a vida ainda pergunta, onde a consciência floresce. E isso o torna ainda mais precioso.
Não porque devamos temer o fim, senão porque nos recorda que o que existe hoje é irrepetível, que sua vida, esta noite, esta pausa, este respiro, tem lugar no único canto do tempo, onde tudo isto é possível. Não sabemos se haverá formas de reverter esse destino. Alguns cientistas exploram cenários alternativos. Um Big Rip, onde o espaço se rasgaria. Um Big Crunch, onde tudo colapsaria sobre si mesmo. Inclusive ciclos eternos de expansão e renascimento. Mas todos são ainda hipóteses. O certo é que o futuro, como o passado, está cheio de mistério. E talvez isso seja o melhor, porque a falta de certezas abre o espaço para a imaginação, para a humildade, para seguir explorando, para seguir maravilhando-nos. O universo, em sua imensidão, não necessita dar respostas definitivas. Sua simples existência já é um presente. E o fato de que você esteja aqui, escutando, sentindo, refletindo, é uma parte inseparável desse presente. E enquanto o universo se expande, enquanto as estrelas vivem e morrem, enquanto os átomos mudam de lugar, há algo que permanece surpreendentemente estável. As leis da física. Desde os primeiros instantes do cosmos, essas regras têm guiado a evolução de tudo o que existe. A gravidade, a interação eletromagnética, as forças nucleares. Todas atuando em equilíbrio, desde as partículas subatômicas até as galáxias mais colossais. E o mais curioso é que, até onde sabemos, essas leis não mudaram. Em qualquer lugar do universo que pudermos observar, a luz se comporta igual. A matéria se organiza de forma parecida. As equações que descrevem um planeta girando ao redor de sua estrela são as mesmas que se aplicam aqui, em nosso sistema solar. Não importa se falamos de um canto remoto a 1.000 milhões de anos-luz. As regras são constantes. Essa uniformidade é um dos grandes mistérios e, à vez, um dos pilares que permitem que exista a ciência. Porque sem ela, nada seria predizível. Não poderíamos lançar sondas ao espaço. Não poderíamos predizer eclipses, nem construir telescópios, nem entender como nascem as estrelas. Mas há algo mais profundo. Se as leis do universo fossem distintas, talvez nós não estaríamos aqui. Basta mudar ligeiramente uma constante física, a força da gravidade, a carga do elétron, a massa do próton, para que o universo fosse radicalmente diferente. Sem átomos estáveis, sem química, sem estruturas, sem vida. Isto tem levado alguns cientistas a falar do princípio antrópico. A ideia de que o universo tem as condições que tem, porque senão não estaríamos aqui para observá-lo. Não porque esteja desenhado para nós, senão porque só em um universo, com estas propriedades, pode surgir um observador que se pergunte isso. E embora esta ideia não responda o porquê último, sim propõe uma perspectiva interessante, a do equilíbrio. Tudo o que conhecemos, a matéria, a luz, a vida, o pensamento, surge em uma delgada faixa entre o caos total e a ordem absoluta. Nem demasiado aleatório, nem demasiado rígido. Nesse espaço intermédio é onde ocorre a complexidade. Se o universo fosse um pouco mais desordenado, não haveria estruturas duradouras. Se fosse demasiado rígido, não haveria mudança nem evolução. Mas aqui, neste equilíbrio sutil, podem existir galáxias, planetas, moléculas e consciência. E essa consciência, a sua agora, é parte do mesmo tecido. Não está separada do universo. Não é um espectador externo. É uma expressão do cosmos que, por um momento, se observa a si mesmo. Isto não é uma afirmação espiritual, nem uma metáfora poética. É uma consequência lógica da matéria que pensa. Das redes neuronais que surgiram a partir de átomos forjados em estrelas. Da capacidade de sentir, de recordar, de imaginar.
Tudo isso, em última instância, é o universo organizando-se de uma forma que permite a experiência. Assim que quando você se detém, respira e escuta, não está se afastando da realidade, está entrando mais profundo nela, em contato com a rede que une tudo, com a mesma harmonia que rege as órbitas dos planetas, as notas de uma sinfonia, o batimento de um coração. Tudo forma parte do mesmo padrão. E dentro desse padrão universal, há outro elemento que frequentemente passamos por alto: o acaso. Porque, embora as leis físicas são estáveis, dentro de suas margens atua a probabilidade. Especialmente no mundo quântico, onde os eventos não seguem trajetórias fixas, senão alcances de possibilidade. À escala microscópica, as partículas não têm posições exatas até que as medimos. Seus comportamentos não se determinam com certeza, senão com probabilidades. É como se a realidade estivesse feita de opções, e só uma se concretiza no momento da observação. Este princípio, que pode parecer abstrato, tem consequências reais. É o que permite, por exemplo, que ocorram processos aleatórios na biologia, que uma mutação genética surja, que uma nova característica evolutiva apareça, que a vida, em sua forma atual, seja distinta do que pôde ter sido. E também ocorre a grande escala. O universo está cheio de eventos que, embora obedeçam leis físicas, estão influenciados por condições iniciais mínimas. O lugar onde uma estrela nasce, a órbita de um planeta, o aparecimento de um cometa. Tudo responde a causas, sim, mas não há um plano fixo. Há margem para a surpresa, para a diferença. De certo modo, isso faz com que cada momento seja único, porque o universo não é uma máquina repetitiva, senão um sistema dinâmico, sensível às pequenas mudanças. Como uma sinfonia que, embora tenha regras, soa diferente cada vez que se toca. E você, como parte desse sistema, também está sujeito a essa dinâmica. Seus pensamentos, suas decisões, seus caminhos se movem entre possibilidades, às vezes com direção clara, outras com incerteza, mas sempre dentro desse fluxo mais amplo, que não exclui o acaso, senão que o integra como parte essencial do processo. Isto nos leva a outro tema profundamente humano: o tempo vivido. Porque, embora o tempo físico é mensurável, contínuo e uniforme, o tempo que experimentamos é muito distinto. Não se move em linha reta, não avança com regularidade. Se acelera quando estamos felizes, se desacelera na espera, se estica nas recordações, se fragmenta nos sonhos. Esta diferença entre o tempo objetivo e o subjetivo é uma das grandes maravilhas da consciência, porque nos permite habitar os momentos, não só transitá-los. Podemos ficar em um instante, saboreá-lo, recordá-lo mais tarde, com uma intensidade que nada tem que ver com sua duração real. E também podemos viajar mentalmente, ir para trás, a uma infância longínqua, ou para frente, a um futuro imaginado. Tudo desde a quietude do presente, tudo em silêncio, tudo dentro de nós. Essa capacidade de mover-se pelo tempo mental é, de certo sentido, uma forma de liberdade. Embora o corpo esteja quieto, a mente pode percorrer galáxias inteiras, tempos remotos, realidades possíveis. Pode criar, reconstruir, entender. E justo agora, enquanto escuta, você está fazendo isso. Está viajando sem se mover. Está percorrendo o mira-universo desde o canto onde está, através de palavras, de ideias, de imagens mentais. Não há limites, não há fronteiras. Só você e o universo se desdobrando em seu interior. Nesta viagem interior, há algo que inevitavelmente surge: a memória. Porque grande parte do que somos está tecido por recordações, por fragmentos de experiências armazenadas, organizadas, evocadas. São as pegadas que o tempo deixa em nós
e que transformamos em identidade. A memória não é um arquivo perfeito. Não guarda tudo, nem o faz com fidelidade. Esquecemos coisas, misturamos detalhes, mudamos narrativas sem nos darmos conta. Mas apesar disso, ou quiçá graças a isso, a memória nos permite adaptar-nos, aprender, imaginar, criar. Cada recordação é como uma estrela longínqua. Brilha com luz própria, mas também com a luz que lhe damos ao recordá-lo. Algumas recordações são cálidas e reconfortantes, outras mais difíceis, mas todas formam parte do mapa que nos orienta. Nos dizem de onde viemos, o que sentimos, como mudamos. E se você pensa nisso, a memória é também uma forma de resistência frente à passagem do tempo. Porque embora tudo flua, embora nada se detenha, há algo que permanece quando recordamos. É como capturar um fragmento de eternidade dentro do efêmero, uma faísca que sobrevive ao esquecimento. Também há memórias que não são individuais. Há histórias que compartilhamos como espécie, narrativas antigas, mitos, descobrimentos, nomes de estrelas que nossos ancestrais pronunciaram olhando o mesmo céu que você vê agora. Essas memórias coletivas são uma ponte entre gerações, uma forma de dizer: estivemos aqui e isto foi o que aprendemos. E entre todas essas histórias compartilhadas, há uma que atravessa culturas, épocas e civilizações: a do assombro ante o cosmos. Desde os primeiros seres humanos que olharam o céu noturno e desenharam constelações, até os cientistas que hoje calculam a forma do espaço-tempo, todos sentiram o mesmo: uma mistura de pequenez e grandeza, de insignificância e pertencimento. Esse sentimento, que poderíamos chamar o sublime, é uma das experiências mais profundas que pode ter uma mente consciente. É saber que somos uma parte diminuta de algo imenso, e à vez ser conscientes disso. É como ver o oceano desde a margem, ou escutar o eco de uma montanha, e entender que há algo mais além de nós, que não necessita explicação para ser formoso. Este assombro pode vir da ciência, da arte, da contemplação silenciosa. Não importa o caminho. O importante é que, ao senti-lo, algo se aquieta dentro de nós. Apagam-se as pressas, suspende-se a urgência, e o que resta é uma atenção pura, uma presença plena. Agora mesmo, enquanto você segue estas palavras, talvez sinta um pouco disso. Talvez não haja nada que entender, nem que resolver. Só deixar que o universo te fale em seu próprio idioma, o da calma, o da imensidão, o da consciência que desperta, respira e descansa. Porque às vezes descansar não é só dormir, é também soltar. Aceitar que não necessitamos controlar cada coisa, que podemos confiar em que o universo segue seu curso, com ou sem nossa intervenção, e que nós também formamos parte desse curso. Agora pensemos em algo mais próximo, mas igualmente fascinante: a respiração. Esse simples ato, repetido milhares de vezes ao dia, que costumamos dar por assentado. Inalar, exalar, um movimento automático, mas profundamente conectado com o universo. Quando você respira, intercambia matéria com o entorno, toma oxigênio, o incorpora a seu sangue, o envia a cada célula, e logo solta dióxido de carbono, que será absorvido por plantas ou dissolvido no ar. Esse ciclo ocorre em cada ser vivo do planeta, e também é parte de um ciclo maior, o ciclo do carbono, que regula o equilíbrio da vida na Terra. Mas não termina ali. Os átomos de oxigênio que você respira se formaram no interior de antigas estrelas. O mesmo ocorre com o ferro em seu sangue, o cálcio em seus ossos, o fósforo em seu cérebro. Cada molécula que forma seu corpo teve uma história anterior. Foi parte de um cometa, de uma rocha, de um animal, de um rio. Nada em você é completamente novo.
Tudo passou por muitos outros estados antes de chegar a você. Assim que, cada vez que respira, você pode imaginar que se conecta com essa cadeia cósmica, que não está só, que é parte de um fluxo ininterrupto de transformação. E nesse reconhecimento, a respiração pode se tornar algo mais que fisiologia. Pode se tornar presença. Você pode sentir o ar entrar, sair, e por um momento deixar que isso seja suficiente, sem juízo, sem pressa, sem exigência, só você respirando, existindo em calma. Esta calma, por suposto, não sempre está presente. Vivemos em um mundo agitado, rodeados de estímulos, de notícias, de preocupações. Nosso cérebro está adaptado para sobreviver, para antecipar-se a problemas, para resolver. Mas não sempre está preparado para simplesmente estar. Por isso, é tão importante deter-se, criar espaços de pausa, de escuta, de silêncio. Não como uma evasão, senão como um regresso ao essencial, à base sobre a que se constrói todo o mais. A ciência tem mostrado que, inclusive, breves momentos de quietude podem ter efeitos reais no corpo e na mente. Reduzem o estresse, melhoram a concentração, fortalecem o sistema imunológico. Mas mais além dos benefícios fisiológicos, há algo mais sutil. O silêncio permite que aflore o que está oculto. Não um ruído constante. É difícil escutar nossas próprias ideias, nossas emoções mais profundas, nossas intuições. Mas no silêncio, essas vozes têm espaço, podem manifestar-se, e ao fazê-lo, nos ajudam a conhecer-nos melhor, a entender-nos, a encontrar equilíbrio. Não precisa fazer nada especial, nem buscar respostas definitivas. Só deixar que o silêncio exista, que se assente, que te envolva como uma manta suave em uma noite fria. Porque nesse silêncio há sabedoria, há beleza, há universo. E você está nele, não como um espectador, senão como um participante, como uma nota única na sinfonia do cosmos. E agora, enquanto respira em calma, essa nota vibra, soa, rende homenagem à vida que habita em você. E nessa sinfonia da vida, há um componente essencial que muitas vezes passa despercebido: o ritmo. Tudo no universo tem um ritmo. Não só os batimentos do coração ou a respiração. Também as marés marcadas pela lua. As estações, guiadas pelo movimento da terra. O ciclo do dia e da noite, produto da rotação. Inclusive processos invisíveis seguem um compasso. Os neurônios se disparam em ondas. Os genes se ativam e desativam segundo padrões precisos. A luz viaja em frequências. O som se move em vibrações. Tudo vibra, tudo pulsa. Este ritmo não só organiza o universo físico, também estrutura nossas emoções, nossos pensamentos, nossas recordações. Por isso, certas melodias nos emocionam. Por isso, caminhar pela praia ao compasso das ondas acalma a mente. Nosso corpo reconhece o padrão, e ao alinhar-se com ele, encontra equilíbrio. Você pode provar agora. Escute sua respiração. Sinta o ritmo. Não o force. Só observe-o. Talvez é lento, talvez um pouco acelerado. Não importa. Só está ali, constante, como uma base que sustenta todo o mais. E esse ritmo, o seu, único e irrepetível, também forma parte do ritmo do universo. Uma minúscula variação em uma grande sinfonia. Mas sem essa nota, a sinfonia não seria completa. Esse sentido de pertencimento, de harmonia com algo maior, pode parecer abstrato, mas você o sente nos momentos mais simples. Quando olha um céu estrelado, quando ouve o vento entre as árvores, quando sente o calor do sol na pele ou o murmúrio da chuva sobre o teto. Esses momentos nos reconectam. Nos recordam que não estamos desconectados do mundo natural, nem separados do cosmos. Somos parte dele, não por crença, senão por evidência. Seu corpo está feito dos mesmos elementos que as estrelas. Sua energia segue as mesmas leis. Sua mente
embora pareça imaterial, é uma manifestação da matéria em um estado elevado de organização. E isso te converte em algo extraordinário. Não porque seja superior a outras formas de existência, senão porque é consciente de existir. E essa consciência, por singela que pareça, é o resultado de 1.000 milhões de anos de evolução, de acaso, de sobrevivência. É um milagre estatístico, uma improbabilidade feita realidade. Assim que agora, quando você se senta, se deita ou simplesmente respira, recorde isto. Está em um universo que percorreu um caminho inimaginável para que você esteja aqui, escutando, vivendo, sendo. E isso basta. Não há nada mais que demonstrar, nada que alcançar neste instante. Só habitar o presente, como o fazem os planetas em suas órbitas, como o fazem as estrelas em suas galáxias, como o faz o tempo ao passar, sem esforço, sem resistência, só sendo. E nesta última parte de nosso percurso, talvez seja momento de voltar ao princípio, não para repetir o já dito, senão para integrá-lo, para deixar que tudo o explorado, o tempo, o espaço, a matéria, a vida, a consciência, repouse em seu interior como uma brisa que cruzou uma paisagem imensa. Você viajou pelos cantos do universo sem se mover. Você percorreu distâncias de 1.000 milhões de anos-luz em silêncio, simplesmente deixando que as ideias se desdobrassem. Não como um exercício intelectual, senão como uma experiência. Como quem caminha descalço pela areia, sem necessidade de chegar a nenhuma parte. E ao fazê-lo, quiçá você notou que o vasto não é alheio, que o desconhecido não dá medo quando se olha com calma, que as perguntas mais grandes não exigem respostas imediatas, senão presença, escuta, respiração. Agora, com cada respiração, você pode deixar que o que sentiu se assente, que se misture com sua própria história, que se funda com seus pensamentos mais suaves. Não precisa recordar cada detalhe. O universo não se guarda em palavras, se guarda em impressões, em estados, em silêncios compartilhados. E este silêncio que te envolve agora é parte do mesmo universo que vimos nascer há mais de 13.000 milhões de anos. Tudo está conectado. Tudo segue fluindo. E você, com os olhos fechados ou abertos, segue flutuando nesse rio cósmico, envolvido pela noite, sustentado pela calma. Nada mais deve ser dito. O universo segue seu curso. Os relógios marcam o tempo, mas você já não o necessita. Não há urgência, não há pressa, só este instante. E logo o seguinte, todos suaves, todos seus. Se aparece um pensamento, deixe-o passar, como uma estrela cadente no céu noturno. Se o corpo se acomoda, deixe que o faça, como uma folha que encontra a água e flutua. Não há nada que fazer, nada que entender, só permitir, só estar. Você está em casa, no universo, em você. E desde aqui, desde este ponto de quietude, você pode entregar-se ao descanso, ao sono, à reparação profunda que ocorre quando o corpo dorme e a mente se solta. O universo seguirá girando, as estrelas seguirão brilhando. Você pode, por fim, fechar os olhos e descansar. Você chegou. Pode soltar. Boa noite.